Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre entrevista de cultura ou entrevista de fit cultural, como também é chamada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Reis, eu sou gestora de RH, orientadora de carreira e hoje eu ajudo profissionais em busca de recolocação ou transição de carreira a encontrar o seu lugar no mercado de trabalho, seja no CLT ou no digital. Se você não conhece o Passa no RH, passa lá para conhecer que tem muitas dicas sobre carreira, recolocação e transição de carreira. Foi chamado para uma entrevista de cultura e não tem ideia do que é? Vou te explicar agora. Entrevista de cultura ou entrevista de fit cultural é uma etapa do processo seletivo que tem sido desmembrada da entrevista tradicional em algumas empresas, principalmente startups. Essa entrevista, em muitas empresas, ela já acontecia junto com a entrevista técnica. Eram algumas perguntas para avaliar e entender quais seriam as suas atitudes em determinada situação, o que você valoriza, seus objetivos de vida e de carreira, para entender se o que você valoriza é também o que a empresa valoriza, ou seja, se você se encaixaria dentro da cultura daquela organização. Em algumas empresas, principalmente startups, a etapa da entrevista de cultura ela é separada, ou seja, existe uma entrevista dedicada a avaliar os traços de cultura, ou seja, os valores e as atitudes que aquele profissional tem. Essa entrevista geralmente é conduzida pelo RH e são feitas perguntas situacionais. Por exemplo, como você reagiria se acontecesse isso com você? Qual que é o tipo de ambiente que você mais gosta de trabalhar, que você mais se dá bem? Que tipo de atividade que você não curte? Detalhe para mim um estilo de gestão que você não admira. São algumas questões, né, que você vai responder ali, que se não casarem muito com a cultura da empresa, a empresa pode optar por não te contratar, mesmo que você tenha uma excelente técnica. Isso acontece quando a empresa tem uma cultura muito forte, uma cultura muito bem estabelecida. Não é simplesmente um quadro pregado na parede, eles realmente vivem aquela cultura no dia a dia. Então, captar profissionais no mercado que tenham essa aderência à cultura é muito importante para que continue fortalecendo essa cultura organizacional e também que esse profissional não seja demitido ou não peça demissão num curto tempo por não ter se adaptado à cultura da empresa. Em algumas empresas existe também a cultura desse tipo de entrevista ser realizado por outros profissionais da empresa. Profissionais que a gente chama, nós profissionais de RH geralmente chamamos de guardiões da cultura. São aqueles profissionais que têm ali os valores muito bem direcionados à cultura da empresa, eles propagam essa cultura, de uma forma muito natural, então eles são considerados os guardiões da cultura. Como eles conhecem muito bem essa cultura e os traços que são importantes para a empresa, eles também participam do processo seletivo, isso está cada vez mais comum. Tá? Então isso a gente vê muito em startups. Então se você está participando de um processo seletivo para startup, essa etapa tem uma grande chance de acontecer com você, de você ser entrevistado por outros colegas e não só o RH ou o gestor. Para se preparar para esse tipo de entrevista não tem outra coisa, precisa estudar a empresa. E não é só entrar no site e ler missão, visão e valores, não. Você vai fazer uma pesquisa mesmo dentro da internet para encontrar ali, identificar como que os profissionais se posicionam, do que eles falam, como eles se relacionam, quais são as notícias que saem sobre essa empresa na internet, quais são os projetos que essa empresa participa. Ela participa de trabalhos voluntários, de projetos sociais. Que tipo de projeto social é relacionado à sustentabilidade, meio ambiente, reciclagem, crianças, apoio a crianças e adolescentes? É o quê? O que essa empresa faz, tá? Que gera impacto na sociedade? E quais são os valores que essa empresa tem que mais se aproximam dos seus que você possui? É importante dizer também que o fato de você não ser aprovado em uma entrevista de cultura diz muito que provavelmente você não permaneceria muito tempo naquela organização porque os valores não são compatíveis, ou você tem um projeto de vida, de carreira
que não conversa com os objetivos da empresa, ou você gosta de trabalhar em determinado ambiente e a empresa tem outro. Então, por isso que é muito importante você se conhecer e pesquisar sobre a empresa, para entender como que vai ser feita essa avaliação, tá? E vale lembrar que mesmo que não exista uma etapa de entrevista de cultura específica, né, de entrevista de cultura, essas perguntas, essas questões, elas podem estar incluídas, e na maioria das vezes elas estão incluídas em outras entrevistas, naquela entrevista única que você faz com o RH, por exemplo. Não existe um consenso de quando essa entrevista, quando ela é desmembrada do restante do processo, ela é uma etapa única, né, uma etapa específica, não existe um consenso de quando ela é realizada. Algumas empresas realizam logo no início do processo, outras no meio, outras essa entrevista é a última. Então, você precisa estar sempre atento às etapas do processo seletivo. E você pode sim perguntar para o recrutador quais serão as próximas etapas quando você inicia um processo seletivo, para melhorar a sua preparação, né, e reduzir um pouco a sua ansiedade. Agora que você já sabe o que é uma entrevista de cultura ou uma entrevista de fit cultural, como também é chamada, você agora vai se preparar, vai investir no seu autoconhecimento, vai começar a pesquisar a fundo as empresas antes mesmo de se candidatar, para aumentar as suas chances de recolocação. E se você precisa de ajuda, tá batendo na trave, tá mandando currículo e não é chamado, ou quer desenvolver sua carreira na área de RH, está encontrando dificuldades de fazer sozinho, siga o Passa no RH, que tem várias dicas para você. Até mais!